porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Essa semana a palavra perdão me veio muito à mente, né? E o estudo bíblico de quarta-feira nós falamos sobre perdão, né? Sobre o quanto é libertador, né? Na verdade é isso, perdão é libertar, e eu preciso liberar perdão, para que eu possa em algum momento ser perdoado. E assim como a palavra do Senhor nos diz, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, trazendo paz, perdoando-vos uns aos outros. Por quê? Porque o Senhor Jesus, porque Deus em Cristo nos perdoou. E o sacrifício de Jesus na cruz é o ápice sobre aquilo que nós precisamos nos lembrar. E o Senhor Jesus, mesmo naquela cruz, pregado, sofrendo, ele se lembrou e pediu ao Pai que o Pai o perdoasse aquelas pessoas que o estavam crucificando, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então assim também nós devemos ser com os nossos próximos, conosco, perdoando, sendo compassivos e sempre nos lembrando. E nesse momento, e em todos os momentos, de pedir perdão a Deus por tudo aquilo que temos feito, pensando, tudo que pensamos, tudo que falamos, tudo de errado que temos feito em nosso caminho. E este é o momento para que nós possamos estar confessando a Deus os nossos pecados, pedindo perdão. Nós teremos alguns momentos para podermos fazer a nossa oração de confissão de pecados. Amém?
Convido a nossa irmã Aline, que leve a Deus a oração de confissão de pecados. Senhor Deus amado, Deus querido Pai, Senhor Jesus, Senhor Deus, ouve, Deus, as nossas confissões, Pai, tudo aquilo, Deus, que nós fizemos, que não agradou o seu coração, Pai, recebe, Deus, de todo o nosso coração, Senhor Deus, e que cada um de nós aqui, Deus, possa realmente, Deus, estar arrependido dos pecados que cometeu, Pai, e se tem algum pecado, Senhor Jesus, que não está vindo à nossa memória, que só possa trazer à nossa memória para que a gente possa confessá-lo diante do Senhor Jesus, meu Deus. Nós sabemos, Deus, que essa é uma atitude diária que a gente precisa fazer diante de Ti, meu Pai. Mas nós sabemos também que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que conhece o nosso coração, um Deus que conhece os nossos pensamentos, Pai. Então visita, Deus, visita os nossos pensamentos, o nosso coração. O Espírito Santo de Deus nos convença cada vez mais daqueles pecados, Deus, que a gente precisa abandonar, que a gente precisa trazer à consciência, Deus, para que a gente não repita, Pai. Deus, que possamos ser servos, tementes do Senhor Jesus, tementes dia após dia, a cada amanhecer e a cada anoitecer, Senhor. E que todo esse temor a Ti, Deus, nos faça, Deus, ter a humildade de nos colocarmos diante do Senhor e entregar, Deus, tudo aquilo que possa nos afastar do Senhor, meu Pai. Muito obrigada por tudo, Deus. Obrigada por essa oportunidade de confissão dos pecados, Deus. Obrigada por esse cuidado, Deus, que o Senhor tem com as nossas vidas, Pai. Porque até poder confessar o pecado a Ti, Deus, nós sabemos que é um cuidado zeloso do Senhor, meu Pai. Nós Te amamos, nós Te adoramos, Senhor Deus, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, convido a estarem abrindo as Bíblias em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Faremos a leitura do versos 6 e 7. 2ª carta de Paulo a Coríntios 9, versos 6 e 7. Amém? Todos encontraram? Vamos fazer essa leitura, mesmo sentados em conjunto, meus irmãos. Diz assim, verso 6: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém. Esse é o momento que nós separamos o nosso culto para dizer, e em ações, mostrar a nossa gratidão a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Aqueles irmãos que se prepararam poderão estar fazendo isso. Estaremos entoando o hino número 62 do nosso inário. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço
agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos, meus inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Gostaria de convidar nosso irmão presbítero José Pinheiro que levasse a Deus oração de gratidão pelos dízimos e pelas ofertas. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Que Deus possa estar abençoando esse dinheiro. Que Deus possa estar abençoando esse dinheiro que entrou, Pai. Que seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. E abençoa cada irmão que doou, e aquele que não doou ainda, aquele que precisa do emprego. Que Deus possa estar abençoando, abrindo as portas do serviço, Pai. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu peço, Pai. Amém. Amém. Essa palavra é um ministério de louvor. Boa noite a todos. Com a glória de Deus, estamos nós aqui mais uma vez, né? Para louvar e engrandecer o nome desse grande Deus, né? Amém? Célio, sinta-se abraçado mais uma vez. Amém, irmão? Que você sinta-se abraçado por esta igreja. Glória a Deus. Vamos louvar esse grande Deus? Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Sua vida entregou.
traz a paz para o meu caos e faz o órfão ouvir o seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória a Deus. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a sua majestade. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a sua
coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu já sei pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Dizer que te amo, te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a sua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades,
olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Tu és guia-me para que em tudo eu te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és Senhor, Pai, nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja nos capacitando, Senhor, esteja nos restaurando a cada dia, Pai, trazendo cura, Senhor, a quem precisa, Senhor. Mais uma vez, Senhor, visita esses leitos, Senhor, de hospitais, Senhor. Esteja abençoando a cada um, Senhor. Nós declaramos, Senhor, nós somos totalmente, Senhor, dependentes do Senhor, Pai. Nós somos gratos, Senhor, pelo amor e carinho que o Senhor tem conosco, Senhor. A cada dia, Senhor, o Senhor está cuidando de nós, Pai. O Senhor entregou naquela cruz, Senhor, não foi por um acaso, Senhor, foi para nos salvar, Pai. Nós devemos agradecer tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Ó, Pai, que nós possamos clamar sempre que nós estivermos angustiados, Senhor. O Senhor esteja nos abençoando, nos guardando, Senhor, nos dando discernimento em tudo, Senhor, que nós vamos falar, Senhor.
ajudando as pessoas, Senhor, restaurando vidas, Senhor, levar a palavra onde que precisa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, vamos clamar mais uma vez, igreja. Ao teu nome clamarei. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Amém. Com a corda arrebentada, nós fomos até o final. Amém? Para a glória de Deus. Gostaria de estar convidando aqui à frente as crianças, as professoras. Amém? Vamos orar, crianças? Vamos ficar de pé? Pedir a Gabi para fazer a oração para nós. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, graças te damos por mais esse dia e por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, ó Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada uma dessas crianças aqui à frente, ó Pai. E te peço que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas, guiando os passos delas, ó Pai, os caminhos delas. Que o Senhor dê sabedoria, que elas cresçam, ó Pai, nos teus caminhos, ó Pai, em nome de Jesus. Que através delas, ó Pai, outras pessoas, outras crianças possam conhecer a Ti, ó Pai, e vir a Te buscar, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe também aquelas que não estão presentes, ó Pai, que por algum motivo não puderam estar aqui. Que o Senhor abençoe o lar de cada uma, ó Pai, e abençoe também os pais, dando sabedoria na criação, ó Pai, que possamos guiá-los, ó Pai, no caminho do Senhor. Te pedimos também que o Senhor abençoe a palavra ministrada, ó Pai, a elas, que possam vir de acordo com a linguagem delas, ter entendimento, ó Pai, e que venha fazer morada, ó Pai, e que possam sair daqui edificadas e diferente do que entraram, ó Senhor. É o que nós oramos e agradecemos, te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Passar a palavra ao pastor Salomão. Boa noite a todos. Que a paz de Deus, essa paz que só Deus pode dar, inunde no seu coração e também que o Senhor te use para promover a paz nesse mundo turbulento. Amém? Bem-aventurados os pacificadores, diz a palavra de Deus. Por isso nos compara também a sal da terra, para poder dar sentido a esse mundo também onde jaz o maligno. Queridos irmãos, em primeiro lugar, queria agradecer a todos pelas orações. Nós saímos daqui na terça-feira, cedo, nosso irmão Adilson nos levou e ficamos até hoje. Chegamos hoje, saímos ontem à noite, 7 da noite, e viajamos a noite inteira, chegamos em BH, e aqui chegamos na parte da manhã, 10 e pouco, e com a graça de Deus tudo correu bem. A Débora não está aqui porque ela está muito cansada e também ela começou a tomar um medicamento. Compartilhando com os irmãos rapidamente, nós saímos daqui com o objetivo de fazer essa consulta com o otorrino
E ele, após avaliar, viu que havia outros sintomas que precisavam ser lidos por outro profissional. Então nos passou para um neurocirurgião. E aí nós fomos para uma segunda consulta. E ele também, após analisar, após diagnosticar e ver que havia outros sintomas ainda além do que ele poderia estar vendo, analisando, nos passou para outro profissional, para neurologista. Então nós consultamos com 3 profissionais. E nesse interim, nós fomos com vistas a uma cirurgia que ela faria do neurinoma, porém nós descobrimos que há uma inflamação dos nervos dos pés e das mãos em estado crônico. E a pergunta do profissional foi: você sente isso, sente aquilo, mas você está muito forte para o quadro que você está. Ela, obviamente, algumas partes do corpo dela não respondiam dentro do que era esperado. É justamente essa infecção dos nervos o que estava dando desequilíbrio. Então, quando fecha os olhos, por exemplo, ela imediatamente vai para trás. Não fica muito tempo, a marcha, tudo. Então, nós viemos, o último ia interná-la, mas nós não fomos preparados para isso. Nós fomos para ir e vir, ir num dia e voltar no dia seguinte, mas acabamos ficando justamente até concluir, até sábado. Sábado ainda estava fazendo o último exame. Então, trouxe, claro, todo um relatório, e aqui será feito os tratamentos, será iniciado, e ela terá que retornar uma vez ao mês para que o médico esteja vendo o progresso e orientando tudo mais. Mas, graças a Deus, tudo correu bem. Nós estamos confiantes porque o médico disse que dá para tratar, embora não tenha cura, mas dá para tratar e dar qualidade de vida a ela. Então, agora o trabalho é para poder recuperar o que ela perdeu. E, se Deus quiser, ela vai ter respostas. É claro que, a princípio, ficamos aflitos, né? E eu fiz tudo que podia para ela não ficar abatida. Mas, como ela é profissional, ela não dá para driblar nada, né? Ela sabe o que é. E, então, nós estamos confiantes. Deus é gracioso, Deus providenciou. O primeiro médico é um cristão. Ele muito acolhedor, muito mesmo, muito além do que a gente poderia imaginar, muito além. E o segundo profissional que trabalha com ele é diretor de do Sírio-Libanês, quer dizer, ele é realmente um médico extremamente qualificado. E esse que nos passou para o terceiro faz parte da equipe deles. Então são realmente profissionais de altíssimo preparo, né? E Deus nos direcionou para isso. Obrigado, queridos irmãos, pelas orações. Após isto tudo, agora vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 103. Após a mensagem, darei a palavra para nossa irmã Damiana e depois para Aline, após a mensagem. Vamos abrir a palavra do Senhor e ler nesses 5 versículos deste Salmo maravilhoso. Salmo 103, 1 a 5. Então diz a palavra de Deus o seguinte, leiamos todos. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Estamos no 103, né? E eu estou no 105. É que não dormi direito, é por isso. Vamos lá, queridos irmãos, 1 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém e amém. Vamos meditar. Eu vou passar os tópicos que iremos explorar. Exibe aí, por favor, o slide. Não chegou? Então deixa, estamos sem internet.
O tema que nós teremos aqui é um tema maravilhoso relacionado a uma autoconvocação que o salmista faz sobre si. Você já viu, claro, na escola, no trabalho, pessoas chamando, né? Vamos lá, vamos fazer isso, chamando. Agora, se autoconvocar, eu acho que já é diferente, não é? Você se chamar a si para uma ação, para um plano a executar. Então, aqui o salmista, ele está dizendo a si próprio, se conclamando, mas o versículo 1 diz, o que ele quer nessa autoconclamação? Ele está se autoconclamando a bendizer o nome do Senhor. É como se você dissesse, hoje eu decido ler um capítulo por dia a Bíblia. E se por um acaso eu não ler em um dia, no dia seguinte vou ler 2, porque você está se autoconclamando a fazer alguma coisa. E aqui o salmista disse, para si próprio, para si mesmo, ele disse, bendiga ao santo nome do Senhor. E disse mais, tudo que há em mim, ou seja, bendizer ao Senhor com sua mente, com suas emoções, com seu corpo, bendizer inteiramente. Agora, quais são os motivos pelos quais ele quer bendizer ao Senhor? Imagino que há um motivo, ou há muitos motivos, é o que ele vai mostrar. Então, nessa autoconclamação, tá? É como se ele chegasse ao lado de uma pessoa desanimada, de uma pessoa triste, de uma pessoa prostrada, e disse, levanta daí, vamos fazer isso. Então, em seguida, ele vai mostrar algumas áreas que ele agora, nessa autoconclamação, vai fazer. Primeiro, ele vai mostrar os benefícios. E por esses benefícios, ele vai dizer ao Senhor, bendizei. Bendizer significa agradecer. A primeira palavra, bendize a minha alma, traduzido é agradeça, louve, congratule-se, pule de alegria, expresse o que você está sentindo, pelos seus benefícios, pelo perdão, pela cura, pela restauração e pela satisfação. Versículo 1, então, versículo 1, essa conclamação. No 2, agora ele diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Pode se ver o texto bíblico. De nenhum dos seus benefícios. Pronto. Nesse salmo, queridos irmãos, ou nesse versículo, obviamente nos deparamos áreas em que nós devemos agradecer a Deus pelos seus benefícios. Quer ver? Temos tantos benefícios. Na área da nossa vida, analisando, por exemplo, sua saúde. Acabei de falar da saúde da Débora. Você tem motivos na sua saúde para agradecer a Deus? Com certeza. Lá eu estava na sala de espera, chegou uma mulher de Rondônia. Olha que distância a pessoa sai em busca de saúde. Enquanto você pode se deslocar aqui mesmo, trabalhar, fazer suas coisas. E às vezes nós nos entregamos às queixas, às reclamações. E o salmista diz, ó alma minha, bendiz ao Senhor. Bendiz. E nesses benefícios podemos citar também o alimento. Sim ou não? Podemos citar a família. Como é bom ter alguém do seu lado. Podemos citar os amigos, ainda que poucos, que seja um único amigo, o melhor de todos, Jesus. Podemos também citar a vida eterna como motivo de gratidão.
Então aquele disse: bendize minha alma. Olhando para o versículo 2, pelos seus benefícios. E não te esqueças de um só benefício. Temos muitos motivos para poder bendizer ao Senhor. Agradecer de joelhos, sentado, agradecer e agradecer e agradecer, porque muitos são os benefícios. E pessoas que declaram esses benefícios e bendizem ao Senhor são pessoas saudáveis. Uma pessoa que está reclamando, quando começa a olhar as coisas boas, começa aos poucos mudar seu estado emocional, porque vê que há coisas boas, embora também tenha coisas ruins. Esse é o primeiro motivo. Agora, pessoas que agradeçam são pessoas também que adoram ao Senhor. Por isso ele compõe este salmo. Pessoas que agradecem são pessoas que estão sempre adorando ao Senhor. E a Escritura vai mostrar o perigo de nós nos esquecermos dos benefícios de Deus. Quer ver? Eu te convido a abrir lá no segundo livro das Crônicas, versículo 32. Vamos descobrir uma pessoa que foi abençoada de uma forma tremenda, mas acabou se esquecendo de agradecer ao Senhor. Segundo livro das Crônicas 32, versículo 25. Esse é um exemplo de um homem pagou um preço alto por não agradecer ao Senhor. 32, 25. Lá diz assim, leiamos. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhes foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Lá no versículo 20, vamos encontrar que ele estava diante de um apuro, e diante desse apuro veio um profeta ao lado do rei, orou para vencer esse problema. Lá está escrito assim, versículo 20: porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Qual era o problema? Senaqueribe havia invadido Judá. E obviamente Ezequias não estava preparado para essa batalha, sentindo que ele não daria conta de enfrentar a Senaqueribe. Ele se aflige, mas ganha apoio do profeta Isaías. E Deus, pela sua misericórdia, após a oração, ele manda um anjo. Versículo 21. Versículo 21 diz: então, após a oração de Ezequias e Isaías, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra, isto é, para a Síria. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, está em minúsculo, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Então, Ezequias deveria fazer o quê? O que diz o versículo 25? Que ele se esqueceu dos benefícios que recebeu do Senhor. Consequência, versículo 24: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. E aí ele descobriu por quê que ele havia irado a Deus e por que estava passando por isso. Ele não se lembrou dos benefícios de Deus. Queridos irmãos,
Aqui o salmista está ciente disso. O perigo que todos nós temos. Temos problemas, enfrentamos, superamos e depois qual que é a tendência? Esquecer. Esquecer. Por isso o salmista disse: minha alma, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Isso se transforma, obviamente, todo dia em oração de gratidão, em louvor. Em louvor. Mas ele continua, ele então conclamou a sua alma, conclamou a si próprio para bendizer ao Senhor. Primeiro, pelos seus muitos benefícios. Segundo, versículo 3, primeira parte, diz o quê? Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Iniquidades são o quê? São pecados que nós, se as pessoas vissem e soubessem dos pecados que nós cometemos, sairíamos como Senaqueribe, com o rosto envergonhado. Só que Deus, pela sua misericórdia, queridos irmãos, Ele nos perdoa de cada pecado que nós cometemos. E o salmista fala aqui claramente: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Agora, esse perdão não é para pessoas que merecem o perdão. É para pessoas miseráveis como todos nós. Nós não merecemos o perdão de Deus. Na realidade, o perdão é um milagre na nossa vida. Às vezes podemos estar procurando outros milagres, mas esse perdão que recebemos para nós da parte de Deus é um milagre. Sabe por quê? Quem é que pode nos perdoar de todos os nossos pecados? De nossos pecados vermelhos, transformá-los em alvos como a neve. Quem pode fazer isto? Ninguém. Se você olhar para pessoas que têm uma vida negativa, a sua vida pregressa, a sua ficha está lá pelo resto da vida. O que ele fez, o que ele não fez, se foi preso, não foi preso, foi denunciado, pagou, não pagou, a sua ficha está lá pelo resto da vida. Agora, diante de Deus, nós não temos ficha suja. Amém? Ele nos limpa. E o salmista está ciente que ele é pecador. Quantos pecados Davi cometeu? Então ele diz: alma, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E não te esqueças do perdão do Senhor, porque o perdão de Deus, que purifica a nossa vida, limpa a nossa sujeira, realmente é um milagre. E se a gente olhar, se nós olharmos nossos pecados, se Deus não perdoá-los, queridos irmãos, nós não entramos no céu. Nós não temos garantia de entrar para o céu se nossos pecados não forem perdoados por Jesus. Ninguém entra por mérito no céu, ninguém. Nós entramos porque o perdão de nossos pecados, que são milagre de Deus, nos são dados por misericórdia. Por isso temos que bendizer ao Senhor todos os dias da nossa vida. Amém? Você gosta de estar em paz? Gosta de viver em paz? E essa paz verdadeira é fruto do perdão de nosso Deus. Ele nos dá quando sinceramente buscamos nele graça e misericórdia. E o salmista continua dizendo no versículo 3, na parte B, e diz ali: quem sara todas as tuas enfermidades. E aqui, queridos irmãos, precisamos entender: Deus é o doador da vida. Sua vida é um presente que Deus te deu. Você não pode fazer qualquer coisa com sua vida. Você tem que lembrar, você tem que viver da melhor forma possível, com responsabilidade, com gratidão, porque essa vida que você tem, foi Ele que te deu. Então essa ideia de pessoas movidas por ideologias, que chegam ao ponto
de fazer qualquer coisa, de tatuar, de cortar, de mutilar. As pessoas vivem fora totalmente dos planos de Deus, vivem na total ignorância, como a Bíblia fala, na escuridão, sem rumo, sem Deus, a vida se torna realmente uma vida perdida. Aqui, a vida, então, é um dom de Deus, e como Ele nos deu a vida, Ele também nos cura. O Deus que cura, por meio dos profissionais, através dos profissionais, ou diretamente, sem os meios e sem os profissionais, Ele sabe o que fazer, porque Ele é o doador da vida. Nós não podemos questionar, perguntar a Deus: Deus, por que o Senhor fez isso? Ou por que o Senhor me deu a vida e não me tirou antes que eu enfrente esse problema? Como, por exemplo, Jó, ele questionou: por que não morri no ventre da minha mãe? Por que não morri? Ou por que não secaram os seios da minha mãe? E por quê? Porque na dor ele foi questionando. Depois mostra para ele que Deus, o Deus soberano, sabe de tudo, e era necessário passar por tudo isto, porque no final Deus lhe daria outros 10 filhos, e ele viveria décadas de vida ainda. E aí ele se envergonha diante de Deus pelas suas falas tolas, e disse: eu conhecia só de ouvir falar, mas eu não tinha experiência com Deus, eu não sabia realmente como era Deus. Ele descobriu Deus porque passou por essa dor, passou por essas perdas. Então, por isso, queridos irmãos, nós não podemos, mesmo sofrendo, achar que Deus não está cuidando. Temos que procurar entender quais são os planos de Deus, o que Deus está trabalhando, o que Deus está preparando para mim. Amém, queridos irmãos? Deus é quem nos cura, mesmo que nós não entendemos, ainda que às vezes estamos passando no fogo, ainda assim, Deus, porque Ele é o médico dos médicos. E o salmista continua, queridos irmãos, conclamando a si próprio no versículo 4, da seguinte forma, versículo 4: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Cova é o quê? O que se entende quando alguém te conta, alguém te fala sobre cova? Cova está associado ao poder da morte. Agora pensa, se Deus é doador da vida, Ele também pode nos livrar da cova. Amém? Pode nos livrar. Deus livrou a Davi. Olha só, a experiência deste homem, ele teve que sofrer muito para saber que Deus realmente é muito mais do que ouvir falar. Deus havia livrado a Davi, até esse momento que ele está escrevendo esse salmo, livrou ele da mandíbula do leão. Quem poderia por si só se livrar da boca do leão? Mas Deus livrou ele. Deus já havia livrado ele das garras do urso. Quando ele foi lutar contra o filisteu, ele já tinha experiência. Também Deus havia livrado ele da espada de Golias, de um homem de quase 3 metros de altura. Deus já havia livrado ele das espadas de Saul, que caçaram ele por todo lado, e em nenhum momento foi atingido por essa espada, ou pelas espadas dos homens de Saul. Deus também já havia livrado ele da fúria dos filisteus, livrou ele do filho rebelde Absalão, que quis matá-lo e assumir o trono. Então é por isso, quando ele disse: bendize ao Senhor, porque Ele quem da cova redime a tua vida. Quem está vivendo na cova, achando que já está debaixo da sombra da morte, se você entende
que Deus é quem te deu a vida, Ele pode também te livrar da cova. Amém? Ele nos livra da cova. Deus é tremendo, queridos irmãos. É só crer, é só amar, é só confiar, é só andar com Ele. Ele pode nos livrar da cova. Não importa que essa cova seja doença, sejam pessoas perigosas ou lugares perigosos, não importa. Ele nos livra da cova. É só estar junto com Ele. E ainda no versículo 5, já concluindo, ele diz o quê? Lê bem alto. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Alguém faça uma comparação aqui entre águia e coruja. Você já viu uma coruja por aí? Coruja é sinal de tristeza, sinal de prostração. Tem gente que associa, inclusive, a coisas mais sombrias, a coruja. Eu lembro quando eu era criança, alguém me disse, se você ouvir uma coruja cantando, alguém vai morrer. Eu tinha medo de que ele cantasse perto da minha casa, porque eu não queria perder meus pais. E um dia, quando vi a uma distância, parecia um gato, a cara dele, ou dela, dessa coruja, não sei se era macho ou fêmea, mas... E ainda criança, você cria, né? Associa as falas dos outros. Agora pense opostamente numa águia. Qual a diferença? Aqui o versículo fala da águia. Então, enquanto a velhice está associado ao declínio, ao ocaso da vida, e para quem agora, ainda que seja velho, mas confia em Deus, a sua vida não precisa cheirar a morte, não precisa viver aquela vida prostrada, porque a águia citada aqui está associado ao que Deus faz na nossa vida. Diz, Ele renova. E cita, né, a águia justamente porque quando a águia percebe que está com as penas enferrujadas, com as garras impotentes, com os bicos fracos, com o bico fraco, ele vai para o penhasco mais alto e ali passa uma temporada para descer tudo novinho. Então, para onde nós voamos para encontrar força e vida? É Deus, não é? Ele nos renova. E o dia que Ele marcar será o dia que Ele mesmo preparar para ir para um patamar melhor. Então nós não podemos viver a não ser como a águia, porque lá tudo será perfeito, tudo será melhor, tudo será superlativo. Por isto, Ele nos compara à águia. Então, nada de se entregar à tristeza, nada de se entregar à depressão. Estando com Deus, Ele vai nos renovar. Por isso, a sua palavra é meio de vida. Leia a Bíblia, medite a Bíblia, guarde a Bíblia no seu coração. A palavra é meio de vida. Através dela, Deus renova nossa mente, renova nossas emoções, renova nossa vida e nos ajuda a caminhar olhando para o alto e não olhando para baixo, onde tudo é ruim. Assim o salmista, então, queridos irmãos, nos chama a bendizer ao Senhor, porque Ele nos faz voar sempre para o alto e nos conduz sempre olhando para esse Deus que nos deu a vida, e Ele então tem total controle de nós. Concluindo, eu te convido agora a ler esses 5 salmos com toda a convicção. Vamos lá? Lê comigo, versículo 1. Preparados? Bem alto, é? Bem alto. Se alguém não está lendo alto, dá uma cutucada assim, gospel, bem forte. Vamos lá.
bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, e quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Que essa palavra fique no seu coração e alimente sua mente e seu coração todos os dias. Vamos agradecer a Deus? Curve sua fronte. Pai querido, como é bom confiar no Senhor. Como é bom saber que o Senhor é aquele Deus que nos renova. E o nosso vigor é sempre maior do que as pessoas que não olham para Ti. Pai, nos dê todo dia essa alegria de confiar no Senhor e desfrutar dessa vida que é dom do Senhor. Desfrutar dessa vida que é um presente do Senhor, tanto a vida física como a vida espiritual. E ajuda-nos, Pai, com essas bênçãos que nós meditamos, a sermos abençoadores ao redor das pessoas, a sermos uma bênção ao lado de todos aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes pessoas tristes, às vezes pessoas que sempre dão foco ao negativo. Ajuda-nos a olhar, porque tuas bênçãos são maiores, teus benefícios são muitos, não dá para contá-los. Ajuda-nos a te adorar, te agradecer e celebrar essa comunhão com o Senhor e ter essa vida abençoada e viver nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Passamos a palavra para a nossa irmã Damiana, depois a Aline, e aí em seguida daremos os avisos. Graça e paz, igreja. Hoje, especialmente, a gente falou bastante sobre a graça de Deus, né? Graças, 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 mil graças. Maravilhosa graça. A tua graça encobre os meus temores. E dessa graça que eu quero falar, porque Deus tem dispensado muitas graças sobre a minha vida há muito tempo. Desde que eu entreguei minha vida para Jesus, eu tenho inúmeras, milhares de graças para contar. A palavra de hoje também veio mostrar o quanto que a graça do Senhor nos basta. Há mais ou menos 2 anos eu fiz um concurso do Estado, na certeza de que eu seria aprovada. Eu tinha certeza absoluta que eu seria aprovada. E fiz para 3 cargos diferentes. Lá, quando eu fui fazer a correção das avaliações, eu percebi que não era a vontade de Deus. Eu fiquei muito frustrada. Eu fiquei muito chateada. E é assim que acontece com a gente, quando a gente recebe o não do Senhor. Porque nós somos humanos, nós somos falhos, pecadores. Quantos nãos que você já recebeu de Deus? E aí, depois disso, eu falei que eu não ia fazer mais, não quero fazer esse negócio de concurso mais. E aí o Senhor começou a me mandar pessoas para falar comigo que eu tinha que fazer esse concurso da Prefeitura de Divinópolis. Primeiro, meu marido. E depois outras pessoas que Deus foi encaminhando, foi falando. E quase que nos últimos dias, uma amiga minha virou e falou assim: você já fez inscrição do concurso da Prefeitura de Divinópolis? Eu falei assim: não vou fazer isso não. Aí ela falou para mim: mas você não crê? E aí eu fui lá e fiz inscrição na hora. E aí, depois disso, eu fiz a prova e fui fazer a correção, já assim, desanimada, né? Não vai dar em nada. E eu fiquei muito bem colocada.
Aí agora era o processo de todo o processo, veio um tal de exame psicológico. Graças a Deus, Deus me deu um pastor que é psicólogo. E a entrega de documentos, separar documentos, entrega de documentos, e aí os exames que precisaram ser feitos. O Alex pegou toda a lista, foi lá, marcou com todos, foi milhares de exames, e inclusive, e a graça do Senhor também estava sobre a minha vida nesses momentos, porque um deles eu já tinha feito no início do ano para pegar o contrato, só que ele não valeria agora. E o Alex foi lá e fez, marcou esse exame e eu fiz novamente. Vários deles precisavam do médico, da autorização do médico. Eu peguei de quase todos, faltou um, só que eu não tinha percebido. E uma noite, uma madrugada, 3h da manhã, eu abri os olhos e eu ouvi o Senhor falando comigo. O exame não tem o pedido do médico. E aí, como diz o pastor, né, deu uma cutucada gospel no marido. Marido, não tem o pedido do exame. Ele, o quê? Não tem o pedido do exame. Que exame, menina? O exame que eu vou fazer hoje, agora, 7h da manhã, não tem o pedido de exame? Tem sim. Não tem. Aí eu peguei na pasta, lá realmente não tem. E agora? Aí ele, vamos para a clínica. Lá o médico tem que te dar esse exame. Aí o marido levantou 3h da manhã, paciente como ele é, e a gente foi para a clínica. E a gente conseguiu o pedido do médico, que seria o exame dali a 2, 3 horas. E foram inúmeras, em todo esse processo da graça de Deus sobre a minha vida, sobre a vida do meu marido, que correu atrás junto comigo, que sofreu junto comigo. E aí agora, na sexta-feira, antes disso, tá muito difícil marcar, porque são muitas pessoas, né? São mais de 800 pessoas que vão entrar agora nesse processo, e está muito difícil marcar a perícia. E aí eu estava entregando a documentação dos exames, e eu não estava conseguindo marcar. Eu estava na escola, e aí meu colega que trabalha comigo desceu, Damiana, entra rapidinho aí, porque tá marcando. Fui a última desse período, a última vaga da perícia desse período, antes da segunda convocação, da segunda posse. E aí, na perícia, com todos os documentos em mãos, eu já tinha ouvido Deus me falar que estava faltando alguma coisa. Ele já tinha me falado, mas eu fui teimosa. Eu comentei com o Alex ainda no dia anterior. Eu só não conferi os exames de sangue. E estava faltando um exame de sangue. A médica perita, ela podia ter dado indeferido. Aí ela só falou assim, calma, a gente vai resolver. Aí ela me deu aquele prazo. Na sexta-feira mesmo já saí correndo com o Alex procurar laboratório que fizesse esse exame de sangue e que entregasse na hora. Né? Eu fui em ele me falou assim, não, dia 13 eu te entrego. Pelo amor de Deus, dia 13 não, tem que ser hoje. E aí a gente foi no laboratório, expliquei a situação para a moça, ela virou e falou assim, eu só posso te entregar às 3h da tarde. Eu, glória a Deus, moço, pode fazer, por favor. E eu peguei aquele exame, 2h30 da tarde, desci, entreguei para a médica, e ela falou. Aí eu falei assim, e agora? Aí ela falou assim, agora vai ser feliz. Tem muito mais coisa nesse processo todo. Mas, diante de tudo que a gente ouviu, que a gente entoou, os cânticos que nós entoamos hoje, do que nós acabamos de ouvir, né, a palavra do pastor, a gente precisa entender que a graça do Senhor nos basta. A gente precisa crer nisso.
A gente precisa ter consciência disso, que uma vez que você entrega a sua vida para Jesus Cristo, que não tem meio termo, a gente precisa crer. E a gente precisa agradecer de todo o coração de tudo que Ele tem feito. E é por isso que eu estou aqui, sabe, nessa igreja que eu amo tanto. Porque vocês são a extensão da minha família. Na verdade, vocês são a minha família. E do tanto que eu sou grata ao Senhor. E agora, provavelmente até o dia 13 ou no dia 13, eu tomo posse nesse cargo da Prefeitura de Divinópolis e entro em exercício no dia 21 de julho. E agradeço as orações dos irmãos, porque eu sei que muitos de vocês estavam com o joelho no chão por minha causa, por causa da minha família. Sabe, é muita, muita gratidão no coração por estar aqui, por ter entregue a minha vida para Jesus. Que Deus abençoe. Parabéns. Amém. Glórias a Deus, né? Aline. Acompanhei as aflições dela, viu? Acompanhei o Alex também. Alex é um companheiro, né? Um dia eu estava conversando com ela, já era horário avançado, lá aparece o Alex com um monte de lanche atrás da Naviana. Quase que falei assim, me dá um pouco. Estava com fome também. Irmãs, né? Irmãs e irmãos, mas o convite é para as irmãs. Boa noite. Sábado agora, às 17 horas, a gente tem nossa reunião da SAF. Aí eu queria convidar as irmãs que ainda não fazem parte da SAF, estou olhando aqui, a maioria dos rostinhos fazem, mas ainda tem irmã que não faz, para estar com a gente aqui sábado, 17 horas. Vai ser um momento rico, onde, como mulheres, a gente se fortalece em Cristo, a gente aprende umas com as outras, a gente dá as mãos nos momentos difíceis. É um grupo que, quando a gente pede socorro, ora por mim, os irmãos estão orando por nós. Então, assim, seria muito bom se a gente visse aquele salão lá, sábado, lotado de mulheres de Deus, para que a gente cresça junto na fé. Então, sábado, a gente tenta começar no horário, a gente atrasa um pouquinho, mas a gente tenta terminar no horário. É claro que depois a gente fica batendo uns papos, mas, assim, a gente tenta ser pontualmente, 1 hora, 1h30. Então, se tiver compromisso sábado, pode vir, e não vai acabar, tipo, 10, 11 horas da noite, pode vir. É bênção, são bênçãos os nossos encontros, tá bom? Então, mulheres, está aí, ó, oportunidade. Mas vamos passar alguns avisos. Aniversariantes dessa semana, Breno, dia 12. Ó, dia bacana seu aniversário, dia 12, né? O Anderson, mais conhecido como Farol, dia 15, também fará aniversário, que maravilha. E domingo que vem, 8h15, teremos o café da comunhão. Então, venha domingo, 8h15, participar da EBD, e após a EBD, após o café, a gente vai para as classes, amém? E domingo, dia 15, vai preparando seu convidado, algum amigo e seus familiares para estar aqui, todos servindo ao Senhor, e vamos orar por eles, né? Que Deus também alcance essas vidas e lhes ajude, né? Em todas as áreas. E amanhã, o culto no lar, às 19h30, será aqui, né? Ok, no Salão Social. Perfeito. Então, amanhã pode vir às 19h30, horas aqui. Tá bom? Vamos ficar de pé neste momento. Com nossos irmãos do Ministério do Louvor, estaremos entoando os cânticos, já preparando-nos para o encerramento. Nós estaremos entoando o hino 400 de nosso hinário. Pela segunda vez está o Célio conosco. Deus te abençoe, Célio. Viu? Todo mundo chega pela primeira vez, né? Depois vai se acostumando, e nós queremos ser bênção na sua vida, como também de todos os queridos irmãos. Eu acho que esse culto está sendo gravado, né, Breno? Ok, teve um problema na internet, não sabemos em que ponto, mas iremos resolver. Depois o Breno irá postar
o culto, para alguns irmãos que sempre acompanham o culto. Grande Deus, em paz agora despedimos no Senhor, certos de fluir as bênçãos que provém do teu amor. Dai-nos forças neste mundo de amargor. Dai-nos forças neste mundo de amargor. Graças nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Glórias a Deus. Estaremos orando com nossa irmã Betty Torres, pedindo a bênção de Deus para a semana de todos e também para o retorno para casa e um sono reparador com as bênçãos de nosso Deus. Oremos. Glória a Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor, engrandecido seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa santa palavra, Senhor. Muito obrigado. Tenho certeza, Pai, que o Senhor falou no nosso coração de muitos aqui, Pai querido. Obrigado porque o Senhor nos ensina, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá a provisão, nos dá a saúde, nos dá a nossa casa, o conforto da nossa casa. Pai, nossa casa pode ser a mais simples, mas é tão bom para nós, Pai, entrarmos em nossa casa. E isso já é um motivo, Senhor, para exaltar o teu nome. Bendito Pai. Seja o Senhor, a minha rocha, Pai. Bendito seja, não há rocha igual a ti, Pai querido. Deus. Senhor, abençoa a nossa semana, guarda-nos, Senhor, no caminho para a nossa casa. Guarda-nos durante a semana toda, Senhor. Tudo que, Senhor, estamos planejando ou que está para ser, precisando ser feito em nossa vida, que nós possamos seguir de acordo com o teu propósito, Pai. Que o Senhor levante a mão, Senhor, para nos livrarmos de todo mal, Pai querido, e nos trazer com a salvação a toda a nossa casa, a toda a nossa família, Senhor, porque nós estamos aqui, Pai querido, para levar o teu nome, principalmente, Senhor, em nossa casa. Louvamos e bendizemos mais uma vez, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse culto lindo, pelos teus louvores. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre sua vida, sobre seu lar e sobre a vida de todos nossos irmãos em Cristo, hoje e sempre. Amém e amém.
Queridos irmãos, que essa semana seja realmente uma semana abençoada para todos. Amém? Em nome de Jesus. Dá um abraço a quem está do seu lado, desejando boa semana. E Deus abençoe todos.